Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. O vídeo de hoje é sobre o tema adubo ou não adubo as orquídeas floridas. Esse vídeo foi solicitado por várias pessoas, né? Principalmente agora que as orquídeas das primaveras estão começando a florir, né? Então, eu vou comentar um pouquinho da minha experiência profissional, tá? Eu fui produtor de orquídeas, né? Minha família foi produtora de orquídeas, então a gente vai comentar o que nós fazíamos, principalmente com as plantas que a gente encaminhava para o mercado. Não vi praticamente ninguém comentar sobre isso, né? Nos vídeos, né? Inclusive nos livros, né? Eu tenho vários livros publicados de orquídeas e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui, tá certo? Que é a adubação na fase da floração. O que na verdade nós recomendamos tecnicamente é a adubação para indução da floração, né? A gente indica adubos que com uma concentração maior de fósforo e de potássio, tá? Para que a floração venha com um vigor um pouquinho maior, tá certo? E que isso dê uma durabilidade maior na sua floração. É importante a gente entender um pouquinho das plantas primeiro, né? Como a gente está comentando da orquídea, né? Aí a gente tem que entender um pouquinho sobre estas orquídeas, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre orquídeas, né? Phalaenopsis, Cattleya. Se vocês puderem, dê uma olhadinha nesses vídeos também que vocês vão entender bem, tá? Mas antes de mais nada, a gente tem que falar que as orquídeas são plantas can, tá certo? E sendo plantas can, tá? Elas têm todo um sistema diferenciado, né? Então a maioria tem os seus bulbos, os que não têm bulbo têm as folhas, né? Um sistema de reserva muito interessante. Então, na fase da floração, a gente acaba não adubando, ok? Principalmente no nosso caso, que a gente usava muito bocache, tá? Nós acabávamos não adubando com bocache nessa fase, justamente porque não só o bocacha, mas como outros adubos orgânicos, normalmente elas são ricos na concentração de nitrogênio. A torta de mamona, tá? O esterco, né? Outras orgânicos, que a gente pode citar vários, né? Elas têm uma concentração um pouco elevada de nitrogênio, tá certo? E o que isso pode acontecer, né? Esse nitrogênio desses materiais, elas podem ser liberado na forma de amônia. Ela pode interferir negativamente nas pétalas, nos botões, nas sépalas das flores, né? Elas podem, inclusive, acelerar a senescência do florescimento como um todo, né? O que seria isso, né? Seria acelerar, principalmente, a maturação. Então, ela vai ter uma vida um pouco menor das suas pétalas, da sua floração. Eu já vi muito pessoal colocar muito esterco de boi e as plantas acabaram perdendo o botão, abortando o botão por causa desse problema. Vocês não devem efetivamente fazer a adubação, principalmente desses materiais que eu citei, né, na pré-floração, na fase de botão ou mesmo na fase da flor. Inclusive, existe um adubo químico, né, que também pode ocasionar, em algumas situações, a liberação da amônia, tá certo? Que é o caso da ureia, né? Então, são algumas situações em que vocês não devem fazer adubação, tá? Com relação à planta em florescimento. Aliás, isso não é só para orquídea, tá? Isso é para quase todas as plantas que estejam na fase da floração. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Mas a gente tem que também citar a situação do adubo coat, né? O adubo coat, dependendo do tipo do adubo coat que vocês estejam usando, né? Quem não sabe o que eu estou falando, por favor, dê uma olhadinha no link aqui em cima sobre o adubo coat que a gente já comentou, tá certo? O adubo coat, ela não tem esse nitrogênio que vai soltar o gás. Então, e elas são de lenta liberação, tá certo? Então, vocês também não precisam ficar retirando o adubo coat quando a planta estiver florida, tá certo? Ok? No caso dos coats, né, no caso dos adubos químicos, sem ser a ureia, muitas vezes não vai ter esse tipo de problema. Pessoal, peço a sua ajuda para esta instituição Lar Três Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas praticamente abandonados, tá? E essa entidade faz tudo possível pelos velhinhos. Você pode ajudar doando fraldas geriátricas, roupas usadas e tudo que você puder doar.
E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado!